Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente vai falar sobre ferramentas para criar conteúdos impossíveis de ignorar. Tá rolando uma obra aqui em cima, então se você ouvir alguns barulhos, não se assuste, mas a gente precisa continuar aqui avançando no nosso curso e não é um barulhinho à toa não que vai fazer a gente parar, beleza? Então vamos lá. Ferramentas para criar conteúdos impossíveis de ignorar. Qual é a ideia dessa aula? A gente viu na aula 2, quando falamos sobre copywriting, a importância lá do 80-20. O que isso quer dizer na prática? Alguns copywriters que eu acompanho, enfim, que eu admiro, sempre falam que você tem que dedicar 80% do seu tempo pensando na sua headline, ou seja, como você vai chamar a atenção das pessoas, e o restante do tempo focado no conteúdo em si, como é que você vai fazer a pessoa chegar lá até o final aí do seu texto ou do seu vídeo. Então, essa parte é importante, essa questão da headline. E quando a gente traz esse contexto para as mídias sociais, a gente tem outra coisa que é muito importante, ou tão importante quanto uma boa headline, que é a imagem que acompanha essa headline. Então, nessa aula eu vou compartilhar com você algumas ferramentas para as imagens que você pode utilizar nos seus posts do Facebook, posts do Instagram, site, da sua fanpage, enfim, imagens que você pode utilizar em anúncios também, para te ajudar nesse processo, então, de maximizar a sua headline junto com a sua imagem. Então, lembrem-se que dedique 80% do seu tempo aí pensando na sua headline e também na imagem que vai acompanhar ela ali, que é as chances de você aumentar e os seus resultados são maiores. Então, muita gente fala, Camila, eu crio um anúncio, eu crio um post, ninguém comenta, ninguém interage. Pode ser que a sua headline esteja meio borocochô, então, né, a pessoa olha ali, é mais um, ou a sua imagem também não tenha muito a ver ali com o que você está oferecendo. Então, eu gosto muito desse exemplo aqui do Mário Vergara, ele trabalha com ensino de inglês, e é uma coisa que passa no seu Facebook, você não tem como ignorar uma imagem assim, né? Então, claro, é feio, é bonito, depende, né, muito do seu posicionamento, mas não dá para dizer que isso aqui não chama a atenção. Então, vamos lá. Vamos entender, então, que tipo de ferramenta você pode utilizar para te ajudar nesse processo da criação aí das suas imagens, vídeos e tudo mais. Bem, banco de imagens. Muita gente se pergunta, Camila, onde que eu posso encontrar imagens gratuitas e tal? Se você pesquisar na internet, até vou colocar o link aqui pro meu blog, existem N opções de banco de imagens, tá? Então, o que é um ponto importante para você? Evite entrar lá no Google, pesquisar por alguma coisa e usar imagens lá sem direito autoral. Eu tenho uma pessoa conhecida que fez isso e acabou tomando aí um puxão de orelha de uma empresa de proteção, né, da propriedade. Então, fica ligado nesse sentido. Então, nesse sentido, existem vários bancos de imagens que você pode utilizar para encontrar imagens legais também para você ilustrar os seus posts. Então, não entre lá no Google e pegue qualquer coisa, e também não tem desculpa para fazer post feio no Facebook, então ou no Instagram. Então, Pashels é uma das soluções que eu compartilho com você. FreePic também são conteúdos, imagens, fotos livres de direitos autorais, então você pode utilizar. E o que nós usamos aqui na empresa é o iStock. Esse já é um banco de imagens pago, a gente paga, eu acho que é 500 e poucos reais por mês, mas como a gente usa as imagens com fins comerciais, larará, e aí a gente também não quer ficar usando imagens, vamos dizer assim, que estão em banco de imagens gratuitos, a gente quer imagens um pouco melhores, enfim, a gente acaba fazendo esse investimento, aí você pode considerar em fazer ou não, tá? Mas, de modo geral, para usuários, vamos dizer assim, comuns, né, pessoas que talvez estão começando agora, ou, enfim, não tem muita verba, esses dois aqui já dão super conta do recado, e também vou colocar aqui um link lá para o nosso blog, que são os 10 bancos de imagens, para você conhecer aí outras opções. Então, o iStock é o que nós usamos aqui na empresa para fazer todas as nossas imagens nas redes sociais, sites e tudo mais. Outro recurso importante também que a gente precisa se preocupar são com os chamados bancos de vídeos. Então, para você publicar coisas no Instagram, fazer inserts, né, ou alguma ilustração para um post no Facebook, então tudo isso ajuda, né, a deixar mais profissional, vamos dizer assim, o seu posicionamento. Aqui na empresa nós usamos o Videoblocks. Nesse caso aqui eu acho que a gente paga $16 por mês, e aí a gente tem download ilimitado, vídeos de alta qualidade e tudo mais. E ele tem um plano também mais barato ali, que é o Videoblocks. Então os nossos editores de vídeo escolheram esse, porque tem ali os inserts, as coisinhas pra gente colocar nos vídeos, para dar uma quebrada, que ajuda aí nesse sentido de você ter vídeos mais atrativos, vídeos mais dinâmicos aí para divulgar nas mídias sociais. Mas tem também alternativas gratuitas, e uma das melhores que eu conheço é o Pashels, aí a versão vídeos, onde você vai poder encontrar então vídeos livres de direitos autorais também para ilustrar aí
as suas publicações em vídeo. Então, se você vai trabalhar, é uma boa fonte aí de recursos em vídeo para você. Agora, tenho a imagem, tenho lá, no caso, o vídeo aqui. Como é que eu faço para editar, Camila? Eu sei que, assim, talvez você seja como eu, que não tem a menor habilidade com edição de imagens, nada. Aí você tem duas opções, ou contrata alguém para fazer, ou você faz. E eu, por muito tempo, quando eu não tinha um designer, quando eu não tinha pessoas para fazer isso para mim, eu usei o Canva. O Canva é um site, você não precisa instalar nada no seu computador para que você possa, então, editar as suas imagens. Então, ele já vai ter ali o tamanho certinho para fazer um post no Facebook, no Instagram, colocar lá a sua capa da sua página no Facebook, e uma série de outros formatos já prontos, onde mesmo que você não tenha a menor habilidade com edição de imagens, você consegue fazer alguma coisa minimamente bonita. Então, assim, eu usei muito o Canva, muito mesmo, e aí o meu negócio cresceu, larará, e aí eu acabei contratando pessoas para fazer isso para mim, que é um caminho natural. Eu espero que com os resultados que você tenha com esse treinamento, você também siga, certo? Outro recurso também interessante que é online é o Photor. Ele tem uma versão bem parecida com o Canva, com esses templates já prontos e tal. E ele tem também, deixa eu ver se tá aqui. Ele tem também um editor mesmo de imagem, e esse é online. Então, às vezes você precisa de um computador, alguma coisa um pouco mais reforçadinha para fazer edição de imagens. E aqui para fazer coisas simples, recortar e tudo mais, ele serve então como se fosse um editor de imagem online, quebra um super galho, dá para pôr filtro, dá para colar, dá para escrever em cima, então ajuda muito nesse processo de você fazer imagens aí mais chamativas para o seu negócio, tá? Então, Canva e o Photor aqui. O outro recurso que eu acho interessante também você utilizar, aí a gente já vai um pouco na questão da estética mesmo da coisa, é a seguinte: eu não tenho nenhuma formação em artes visuais, design, nada nesse sentido, mas é importante a gente ter o chamado do bom senso, né? Então, o que acontece? Essa ferramenta aqui chamada Adobe Color, ela é uma ferramenta online, gratuita também, onde você vai poder trabalhar com cores complementares, cores análogas, ou seja, para você criar, né, uma paleta de cores, ou para você criar, usar as cores de uma maneira mais harmoniosa, vamos dizer assim, não usar vermelho com azul, verde, verde lá, fluorescente com vermelho. Então, para você já ter um mínimo assim de noção, então o Adobe Color ele te dá, né, essa paleta onde você vai poder ver aqui nesse caso, por exemplo, que são cores complementares. Então elas estão opostas ali dentro dessa escala de cores, e são cores que você poderia, né, trabalhar juntas ali, elas se complementam. Então tem vários recursos nesse sentido. Então ajuda, né, nesse processo na hora de você escolher alguma cor. Eu quero usar um tom vermelho para usar numa imagem para Facebook. Que fonte eu posso utilizar para não ficar tão feio? Então assim, você vai poder, fonte e a cor, né, da fonte, para dar leitura e para não ficar tão ruim de ler. Então, essas ferramentas podem ajudar nesse processo. Então, o Adobe Color. E aí a gente tem também alguns editores de vídeos, e aqui principalmente para celular. Então, se você for utilizar imagens para o Instagram, por exemplo, no próprio Instagram você já vai conseguir aplicar alguns filtros, já vai ter uma série de coisas lá. E também, acho que todo dia tem ferramenta nova para editar fotos no Instagram. Então, se você tem os seus preferidos, se você quiser, compartilha com a gente aqui no espaço de comentários, ou compartilha com a gente também na nossa comunidade. Eu foquei mais para ferramentas que a gente consiga usar, Facebook, Instagram e tudo mais, para ficar mais fácil, mas se você tem ferramentas específicas para Instagram, ou para Facebook, ou para qualquer outro canal, compartilha com a gente aqui que é super legal. Agora, edição de vídeos. Eu não sei se você sabe, mas se você tem um iPhone, a Apple tem um aplicativo chamado Apple Clips. Esse Apple Clips, ele tá lá no iTunes, e com ele você consegue fazer várias edições. E sabe um recurso super legal que tem no Apple Clips? Você consegue ir falando, e na medida em que você vai falando, ele vai legendando o vídeo para você. Então, sabe aqueles vídeos que tem legenda, né, no Facebook, no Instagram? Então, vídeos assim, você fala, oi, tudo, tipo, você, claro, vai falando num ritmo um pouco mais cadenciado, né, mas ele vai pegando e ele vai colocando as legendas ali no vídeo. Eu acho que é super legal, dá para quebrar um galho enorme se você utiliza aí o iPhone. Então, eu já usei muito o Apple Clips, dá para fazer bastante coisa legal, ele é gratuito e às vezes a gente nem sabe que ele existe, então entra lá e baixe. Se você usa Android, uma ferramenta também muito recomendada é o InShot, que permite então que você faça a edição aí dos seus vídeos. Novamente, edição de vídeo e tudo mais, né, é que nem futebol, cada um tem os seus preferidos. Então, compartilha com a gente aí quais são os seus preferidos, quais você recomenda pra galera baixar e utilizar,
que é super legal a gente ter cada vez mais opções, né, pra gente estar trabalhando. Então, às vezes saem coisas novas, a gente não sabe, então vai compartilhando com a gente aqui no espaço de comentários também. Vamos fazer essa biblioteca aí de sugestões. Então, o InShot é outra ferramenta para Android, eu acredito que tenha para iPhone também, para você fazer aí a edição dos seus conteúdos para as mídias sociais. Outro recurso legal também, aí é online, é tipo um Canva, só que para vídeos, que é o Lumen 5, ou Lumen 5 para os íntimos, tá? Então, aqui você também vai poder trabalhar com edição de vídeos. Então, tanto o Canva quanto o Lumen, eles têm pacotes gratuitos, né, recursos gratuitos, e aí você pode ir adquirindo outros recursos, fazendo o pagamento. Então, dependendo, né, do que você for precisar, pode te ajudar, e aí vale a pena até fazer um investimento aí em pagar por alguns recursos específicos que você precise. Agora, um ponto importante aqui que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte: o que eu acho? Eu acho essas ferramentas incríveis, eu acho que elas quebram um super galho, mas eu não sei até que ponto você, empreendedor, deveria estar focado nisso, tá? E aí vem uma sugestão para você, que foi o caminho que eu acabei seguindo, que é você focar no que é realmente importante para o seu negócio, que é o marketing, pensar em conteúdo, pensar no seu produto, pensar, né, no futuro do seu negócio, e aos poucos ir terceirizando coisas que não são a sua habilidade única. Então, se você é muito bom em fazer imagem, se você faz isso rapidamente, sem nenhum estresse, beleza, você pode até fazer, mas na medida do possível que você for avançando, só para colocar aí no seu radar, que essas ferramentas ajudam muito mesmo, eu já usei muito, mas na medida em que você for avançando, tenha a mentalidade de empreendedor de ir construindo o seu time. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava 100% sozinha, eu fazia tudo sozinha. Aí eu comecei a gravar vídeos, aí eu editava os meus vídeos. E aí eu cheguei a um ponto em que eu não conseguia editar os vídeos, eles ficavam medonhos, eu perdia horas tentando fazer um negócio tosco. E aí eu encontrei esse site chamado Workana. O Workana, ele tem uma série de freelancers, uma série de pessoas que podem fazer isso para você, e às vezes por um custo super baixo. Então, quando eu comecei esse processo de terceirização, eu encontrei um freelancer muito bom. E lá no Workana você tem as notas dos freelancers, as avaliações, tá? Ele fazia edição, acho que eu pagava R$ 15 por vídeo. Então, se eu fosse eu mesma editar, ia sair horrível. E por R$ 15 ele resolvia a minha vida e ficava muito melhor. Então, só pra gente considerar, às vezes, as falsas economias que a gente faz. Então, se liga nisso, na medida em que você for crescendo. Se você ainda não tem grana, tudo bem, vai lá, persista. Mas na medida em que você for crescendo, não fique acumulando tudo e comece a terceirizar o que não é uma habilidade única sua. Então, o Workana eu comecei para terceirizar a edição de vídeos. A gente vai falar sobre e-books também. Ele serve para esse processo de terceirizar, quem sabe, a produção de vídeos. E também a gestão, né, fazer as imagens para você. Então, só para colocar no seu radar aí que essas ferramentas podem te ajudar, mas na medida do possível, ou contrate pessoas, ou terceirize. Eu acho que é uma coisa interessante aí que você pode começar a pensar, beleza? E aí, ok, temos lá as ferramentas, temos lá as alternativas, né, para você poder fazer, então, conteúdos que chamem a atenção em conjunto com a sua headline. E aí, duas dicas fundamentais para você. Uma das coisas que eu mais recomendo que você faça e procure ter nas suas imagens são pessoas. E por quê? As pessoas entram nas mídias sociais para ver pessoas. Então, mesmo que você tenha uma marca, vamos supor que você seja o dono lá da Piloto, né, que é a marca aqui do sei lá o nome disso aqui, marcador para quadro branco. Então, ao invés de você trabalhar com a imagem do marcador, trabalhe com a imagem de alguém segurando o marcador. Porque as pessoas entram nas mídias sociais para ver pessoas. Então, eu trouxe o exemplo aqui do Michael Hyatt. No caso, ele é o produto, muito parecido comigo. Então, ele é a pessoa que vai nas publicações dele, tá? Mas, se você tivesse um negócio, procure, né, pessoas usando o seu produto ou usar pessoas para ilustrar ali a sua comunicação, claro, quando você não estiver falando especificamente do produto, mas em vez de falar do produto, mostre ele, né, sendo usado. Então, alguém dando uma aula, alguém usando aquele recurso, são coisas que ajudam. Então, as pessoas entram no Facebook, no Instagram para ver pessoas, e utilizar pessoas nas suas imagens, nos seus vídeos, costuma ajudar bastante nesse processo de engajamento. E uma outra coisa que a gente adota aqui são pessoas mais cor forte. Então, esse aqui é um exemplo, né, do conjunto da headline com a imagem. Então, aqui a gente tem lá a headline. Você já criou um anúncio no Facebook e só recebeu curtida? Nada de vendas? Essa é a headline, tá?
Aí eu tô trabalhando com a questão da dor, né? Uma dor, uma dificuldade que a pessoa tem. Conhecendo a minha persona, eu sei que muita gente só recebeu curtida e não vendeu. E aí a gente coloca uma imagem com o fundo bem chamativo para contrastar ali com o Facebook e uma pessoa, tá? Então, essa é mais ou menos a fórmula que a gente utiliza para os nossos conteúdos, tá? Então, seja para conteúdos, seja para anúncios, a grande chance de sempre você ver alguém lá, seja alguém de banco de imagens, como nesse caso, ou esse alguém seja eu, tá? Então, dependendo do tipo de negócio que você tem, pode ser você, e a gente vai ver mais sobre isso na aulas dos módulos 3, que é a parte dos anúncios. Como que a gente escalona isso, em que momento eu apareço, em que momento aparece um banco de imagens, por exemplo, uma imagem de banco de imagens, mas só para você ficar ligado aí, que são duas coisas importantes. Então, se a gente pegar, vamos voltar lá no do Mairo, que eu usei como um exemplo para iniciar o módulo. Pessoa, cor forte. Então, essa é a dupla aí que eu acredito que é a vencedora quando a gente fala em conteúdos aqui nas mídias sociais, tá? Agora, quando a gente fala em imagens, é importante a gente dar uma atençãozinha especial pro Instagram, porque lá, né, o conteúdo em si, ele é muito visual, as pessoas são muito... chama muita atenção a imagem, né, porque o texto acaba vindo embaixo, é só um pedacinho de texto, então... Algumas dicas importantes para você em relação ao Instagram. Procure manter uma identidade, então, como ela é uma rede muito visual, procure criar talvez uma linha editorial das suas imagens, no sentido de que quando as pessoas verem, elas já saibam que é de você. Então, eu trouxe o exemplo aqui da Rita Lobo, ela é uma apresentadora, mas trabalha com culinária, então não pode ser uma referência aí para você. Ela costuma tirar as fotos sempre do mesmo ângulo, então dos pratos, então já é, vamos dizer assim, uma marca registrada dela. E também as louças e os acessórios que ela usa para complementar ali a apresentação. Isso se tornou tão marca registrada dela que ela acabou tornando isso até um produto, né? Uma linha de produtos que ela vende, então as cerâmicas, os panos, as coisas que ela acaba usando no programa de TV. Isso a galera gostou tanto, né, da apresentação, que ela acabou transformando isso num produto. Então, procurar manter uma identidade, procurar manter uma linha, né, em relação às suas imagens, para não ficar com imagens talvez muito diferentes, pode ser interessante, especialmente se você trabalha com alimentação, com beleza, com moda, nichos que o visual, né, a apresentação acabam contando muito, né, na tomada de decisão aí das pessoas. Agora, um outro exemplo também é você usar os mesmos filtros, né? Essa é uma recomendação do próprio Instagram para também não virar muito uma salada lá no seu feed quando as pessoas entrarem lá. Então, por exemplo, essa é a IKEA, que é, vamos dizer assim, a Tok Stock dos Estados Unidos. Então, se você trabalha com e-commerce, com móveis e tudo mais, decoração, acho que é uma boa referência aí para você. Eles costumam usar os mesmos filtros e também os mesmos tons, né, nas imagens. Então, é uma fonte interessante para você também trabalhar. O próprio Instagram já tem os seus filtros lá, eu geralmente uso o Lo-Fi, que é o que eu mais gosto, e aí você começa a trabalhar com um padrão, vamos dizer assim, nas suas imagens, tá? E também no Instagram é bem legal a gente trabalhar com vídeos no Instagram. Até o momento tem vídeos de até 60 segundos, isso pode aumentar ou diminuir. Temos também o IGTV, que são vídeos maiores, mas daí mais focados na horizontal, mas falando ali num padrão, né, do Instagram de modo geral, os vídeos de até 1 minuto. Então, essa balada aqui em Curitiba, eles usam muito o que tá rolando, né, ou o que rolou na balada na semana anterior para criar, vamos dizer assim, a antecipação, que é um gatilho mental para o que vai rolar na semana seguinte. Então, são coisas que em tempo real que eles acabam utilizando. Então, claro, dependendo do teu segmento, essa antecipação para um evento, por exemplo, que você vai fazer, se você trabalha, né, essa parte de entretenimento, pode ajudar, e os vídeos também ajudam muito nesse processo. Então, vídeos curtos e também bem editados, né, com uma música bacana, eu acho que ajudam nesse processo aí de você se destacar no Instagram, beleza? Então, na próxima aula a gente vai entender um pouco mais de questões técnicas, vamos dizer assim, de que só ter um bom conteúdo sem postar ele, vamos dizer assim, direito, nem sempre é a fórmula aí para o sucesso. E a gente vai entender um pouco mais na próxima aula como funcionam os algoritmos no Facebook e no Instagram, e porque entender o funcionamento deles vai fazer diferença aí na hora de você ter ideias e formas de você dar uma hackeada aí nesses algoritmos. Então, aguardo você na sua próxima aula, e lembrando, se você tiver mais sugestões de ferramentas,
sites, recursos, usa o nosso espaço ou compartilha também no nosso grupo, que é sempre bom receber aí novas ideias e novas possibilidades. Então compartilha com a gente aqui ou na nossa comunidade do Facebook. Eu vejo você na sua próxima aula.